Boa noite, galera. Estamos aí no 42º dia de confinamento, de quarentena. Muitas atividades escolares para se fazer. Os alunos estão perguntando sobre alguns conteúdos. Hoje mesmo respondi para uma aluna sobre a questão da Primeira Guerra Mundial. A pergunta que ela não sabia, a resposta era na questão número 20, né? Em que comparava as Europas lá do período do início do século XX, em que existia países com tecnologia avançada, estava em plena Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, e outros países muito antiquados, ainda com heranças lá do período praticamente feudal. Então, a Primeira Guerra ela acontece em função desses encontros, dessas Europas diferentes, né? Uma Europa ainda com resquícios ainda da Santa Aliança, lá de 1815, né, que queria preservar ainda um status quo absolutista do antigo regime, enfim, né, com reis, rainhas, aqueles títulos nobiliárquicos que ia confrontar diretamente aí um processo de modernização da Europa. Isso acontecia dentro dos próprios países e um país contra o outro. E isso levou com que esse monopolismo capitalista industrial se chocasse contra esse monopolismo imperialista, né, ultrapassado, e acaba, né, em 1914 deflagrando aí a Primeira Guerra Mundial, o novo contra o velho. Enfim, e foi aquela tragédia que nós sabemos, né, e que, entre outras coisas, teve até uma pandemia no final dessa guerra, que foi a gripe espanhola. E alguns países saem de forma triunfante da guerra, poucos, um ou dois, Estados Unidos, né? E os outros acabam sendo destroçados, né? E as consequências da Primeira Guerra Mundial vai ser deflagrada lá com a recessão dos anos 30 e depois com a ascensão aí desses totalitarismos que vai deflagrar a Segunda Guerra Mundial, que é o período do fascismo, do nazismo, porque fica se encontrando desculpa, enfim, né, retóricas ultrapassadas para as consequências da Primeira Guerra Mundial. Sem falar nos acordos que fizeram com que países que perderam a guerra fossem muito mutilados nesses acordos aí que resultaram aí da Primeira Guerra Mundial. Hoje eu mandei um conteúdo, atividades aí para as 200 de história, atividade sobre a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, a Revolução na América, né? Justamente esse conteúdo é um conteúdo pré-programático de terceiro ano, na verdade, que se tu souber bem esse conteúdo aqui do segundo ano, lá no terceiro ano, aquelas questões lá do primeiro trimestre lá, parte delas são respondidas por essas questões aqui, né, mal resolvidas, né, historicamente aí do século XIX, em que algumas nações evoluíram bastante e outras ficaram para trás e convivendo no mesmo contexto europeu, e acabam levando aí a conflitos muito dolorosos, e entre eles está aí, né, a Primeira Guerra Mundial. Claro que durante o século XIX houve a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a Comuna de Paris, né? Então na França houve várias revoltas que mataram muitas pessoas, um período muito pós-Revolução Francesa, um período extremamente complicado para os franceses, porque eles passaram por vários tipos de organizações governamentais, ditadura, monarquia, república, enfim. A França foi um laboratório de teste de várias formas de governo durante o século XIX que não deram certo. E aí vai desembocar lá no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, em que franceses e alemães tinham um certo desafeto um do outro, né, em função dessas questões remanescentes aí do século XIX. Então esse conteúdo aqui do segundo ano, ele é muito importante. Vocês podem pesquisar na internet, ler no livro, tudo que for ajuda possível vocês podem acessar. É isso aí. Então a minha aula para vocês aí no 42º dia de videozinho que eu estou fazendo aqui, e a partir de agora eu vou começar a dar dicas para vocês aí, né, se ligarem em casa, e qualquer coisa pode me chamar no PV aqui, que eu
mando um áudio explicativo para você sobre os meus conteúdos. Um abraço para todos, especialmente meus alunos, né, que estão aí batalhando, fazendo as questões não só de história, como geografia e outras matérias também, disciplina, né? O governador parece que vai deixar que as aulas realmente vão começar lá por junho, tomara que comece, né? Porque, claro, seguindo aquele protocolo de segurança que deve ter para todas os momentos de aglomerações, né? O uso da máscara, enfim, álcool gel, distanciamento, talvez rodízio de turmas e coisas do gênero para que a gente possa ter mais segurança, até porque está aumentando os casos de coronavírus no Brasil e principalmente de óbitos. Uma boa noite, fique com Deus. Não esqueçam de curtir meu vídeo e se inscrever no meu canal. Até amanhã. Tchau.